os irmãos que estão nos assistindo aí ao vivo, na paz do Senhor, amém? Vamos fazer uma oração para darmos início a essa live, a este culto, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos por estar na Tua casa, Senhor, por estar adentrando também nos lares dos irmãos, através de louvores, cânticos espirituais e da Tua santa e bendita palavra. Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que o Teu Espírito Santo, que habita em nós, Senhor, manifeste de uma forma gloriosa. Estamos aqui porque precisamos sentir a Tua presença, que toda a Tua igreja seja revestida, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Dá inspiração nos louvores, na Tua santa e bendita palavra. Coloca por terra também todo o mal, Senhor. Abençoa o Teu povo. É o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, os irmãos pela live, os irmãos conosco presentes. Como já havia falado, domingo passado está conosco o guitarrista Abimael. Esse é o organizador aí dessa live abençoada. Nosso contrabaixista, o irmão Wesley, ou trombonista, né? Também o nosso irmão Emerson Manuel, com o seu trompete. Davi na bateria, pastor Robson na ministração da palavra, o Emerson ansioso também para falar de Deus, nossa irmã Giovana também nos ajudando ali com o celular, né? Vendo quem está online, quem pediu louvor, quem pediu oração, ela está atento para atender você. E daqui a pouco nós vamos estar aí mandando louvor para os irmãos que já estão conosco na nossa live. Vamos louvar o Senhor com o número 400 da nossa harpa cristã, 400. Louvamos ao Senhor com alegria. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esse é o culto no seu lar. Aproveite e pegue a sua harpa e cante comigo nesta noite. Jesus, vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria em Jesus, a doce harmonia em Jesus, desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha e na palavra em Jesus, no homem comparável em Jesus, no Deus tão adorável em Jesus, o mal não temerei em Jesus, a graça é infinita em Jesus, ó bênção inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação em Jesus, não temo o mal e a morte em Jesus, eu sou firmado e forte em Jesus, no rumo ao norte em Jesus, eu sempre hei de vencer. Aleluias, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus desfruto a paz de Deus. É muito bom estarmos nesta noite aqui na nossa igreja, não é? Hoje seria Santa Ceia do Senhor, um culto à noite. Celebramos a ceia durante a manhã, foi bênção, todos participaram dessa ceia abençoada. Já que não podemos, então, abrir a igreja para nós cultuarmos todos juntos, vamos levar a igreja para a sua casa e você pode adorar a Deus comigo esta noite. 151 é o nosso louvor da harpa, mais um louvor, 151.
Glória a Deus. 151. Glória a Deus. Aleluia. Bem suave, né? Pam, 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 pam. Glória a Deus. Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade. Cante comigo. Fica ao pé de mim. Olha só, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Vamos lá. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mês, aleluias, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pede um santo dom, quererão consagrar-se, aleluia, louvar, cantar, aleluia, e com fervor o amar. Cante comigo. Fala-me suavemente, fala com muito amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus. Fala-me cada dia, sempre em terno, ouvi tua voz, eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade, Jesus, e a tua santa igreja, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, canta alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Fala-me cada dia, sempre em terno dom. Ouve tua voz, eu quero, e nesse meu
Louvado seja Deus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Estamos felizes com Deus, porque o Senhor nos dá mais esse privilégio. E nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Aleluias. Vamos cantar o 156? Na sequência. Glória a Deus. Vivíamos perdidos, desgarrados, sem pastor, até o dia que Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua presença. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas, com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Cante comigo. Sim, Jesus, aleluias, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante, Ele me encontrou no seu lugar no céu. Redi sem voz amante, aceite tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Adore. Sim. Aleluias. Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te exaltamos. Aleluias. Ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido. Obrigado. Que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus, aleluias, com amor buscou, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Ele dá, aleluia, e graça salvadora protege-me
do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guia. Aleluia. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluias. Só Jesus nos resgatou. A Bíblia diz: vivíamos desgarrados como ovelhas sem pastor, até o dia que Ele nos resgatou e nos trouxe para a sua presença. Nós vamos seguir o culto. Nosso cooperador Emerson vai estar fazendo uma leitura, expressando também a sua alegria na noite desse dia. E depois nós vamos continuar adorando a Jesus. Queremos ouvir depois o Abimael cantar aqueles louvores abençoados, né? E depois também queremos ouvir o pastor Robson também trazer palavra de Deus da noite deste dia. Vem para cá, amado, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou ler em Marcos, capítulo 5. Aleluia, Jesus. Marcos 5, 21. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Marcos, capítulo 5, versículo 21. A filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira do mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos e tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Amém, irmãos? Irmãos, uma meditação muito importante sobre essa passagem, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor que Ele tem hoje para o seu coração, aí onde você está assistindo essa live, é que a mulher, em meio à multidão, ela tocou na orla do Senhor e ali saiu virtude. Ela teve que se prostrar e foi ali e tocou. Jairo vinha em oração em busca de Jesus. A sua filha estava enferma. O que eu quero dizer para você nesta noite é que a cura aconteceu dentro da casa de Jairo. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada no meio da multidão. Ela recebeu a bênção. Estamos aqui reunidos nesta noite recebendo a bênção. E você aí, que está ligado, que está ouvindo essa live, também está recebendo a bênção. Creia em Jesus. Amém? É motivo de muita alegria estar aqui reunido com os irmãos e podendo falar mais uma noite do amor de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Nós vamos aproveitar o Abimael, louva o Senhor na noite desse dia. A gente gosta muito de cantar, irmãos. Nós vamos estar dando prioridade aos irmãos que estão aqui também nos ajudando. E também nós iremos ouvir a palavra de Deus. Depois nós vamos mandar um alô para os irmãos que estão na nossa live. Nós vamos mandar aquele abraço. Continue conosco. Logo às 9 horas, nosso pastor presidente estará trazendo um pronunciamento em um vídeo conferência, né? E vamos estar aguardando aí às 9 horas da noite o nosso presidente se pronunciar.
Estão todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Espero que você na sua casa seja feliz. Por tudo que nós estamos passando, a felicidade de Deus ainda corre em nossas veias, corre no nosso coração. A vontade de estar na igreja é imensa. Mas vamos passar por tudo isso aí, eu creio. Já estamos passando, né? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Canta comigo na sua casa. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar.
Deus abençoe. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, Deus abençoe. Glória a Deus. Eu ouviria o Abimael a noite toda, né? Abimael é um talento abençoado. Antes que o Emerson se prepare, não vai estar hoje? Então nós vamos mandar um abraço para os irmãos que já estão conosco, né? A nossa live. Nossa irmã Vanessa Santos, a minha cunhada, vizinha nossa. Nossa irmã Cristiane Jailson. Nossa irmã Maria de Fátima. Nosso irmão Lucas, lá em Minas Gerais, né? Monte Santo, Minas Gerais. Também o Leandro Zanatelli, pastor Leandro, Deus abençoe a sua vida. Rafaela Silva, nosso irmão Gesséia Hadi, nosso irmão presbítero Elias, né? O pai do Emerson, é isso? Está também na escuta conosco. Deve ser algum intervalo ali na firma, aproveitou e está assistindo o culto online. Nosso irmão Fabiano Rodrigues, né? Deve ser, provavelmente, a nossa irmã Eliane, esposa do pastor Robson. Nosso irmão Job Gonçalves e também a minha esposa, que está na escuta da nossa live. Angeliquinha, a nossa irmã Angélica também está conosco, Angélica Garpim. Deus abençoe aos irmãos que estão conosco na nossa live nesse dia. Davi vai cantar o hino, Davi? Não, hoje não? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a
seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu canto assim: vamos adorar a Deus. Aleluias, glória a Deus. Dava para até emendar bastante, né? Mas o horário está avançando aí. Nós vamos passar a palavra para o pastor Robson, aproveitar bem a palavra. Eu acredito que os irmãos estão com sede de palavra, né, Emerson? Dois Emerson aqui hoje, eu falo com um, o outro olha para mim. Os irmãos estão com sede da palavra. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o pastor Robson na noite desse dia. Graças a Deus, amém, irmãos. Quero comentar todos na paz do Senhor, amém. Nós estamos alegres e nosso coração arde, queima, né, de saudade da comunhão que temos com toda a igreja reunida, né? Mas nós sabemos que esse tempo vai passar. Nós temos que orar para que o Senhor, Ele entre com providência e as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, para que nós possamos estar todos juntos nessa comunhão tão gostosa, tão prazerosa, né? E aonde nós sentimos a presença do Senhor de uma forma gloriosa, amém? E é uma época, irmãos, que nós precisamos mais e mais orar de fato. Uma época que nós, já que nós não podemos nos reunir, temos que orar nos nossos lares, interceder uns pelos outros, como diz a palavra de Deus, para que a nossa fé ela não desfaleça. É justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre esse tema, oração, amém? Em rápidas palavras, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração nessa noite. O texto base está em Lucas, capítulo 11, irmãos, verso de número 1, Lucas capítulo 11, fala a oração dominical, amém? Verso número 1, que nos diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. Agora, para nós explicarmos esse verso, vamos ler Mateus, capítulo de número, deixe sua Bíblia aberta, Mateus capítulo de número 6, aleluia, verso de número 3, nós vamos ler também este texto logo ainda mais à frente, amém? Irmãos, todos nós sabemos, pela luz da Bíblia Sagrada, que a oração é uma das formas de nos aproximarmos de Deus. Olhamos pelo Antigo Testamento, aonde o Senhor Jesus, onde Deus nos mostra que o seu povo alcançou grandes feitos, alcançou grandes milagres, coisas sobrenaturais, através da oração. E a oração, irmãos, ela, além de nos aproximar de Deus, ela move a mão de Deus também ao nosso favor. Haja vista que na história da igreja, quando os irmãos, quando a perseguição ela estava cada vez mais ferrenha, os irmãos oravam com mais veemência, buscavam mais e mais a Deus. Deus sempre abria uma porta de escape, Deus sempre dava um livramento, o Senhor sempre intervia de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Haja vista que muitas pessoas, talvez no dia de hoje, ainda não sabem como orar, como se dirigir a Deus, até porque a Bíblia também diz que nem toda oração ela é respondida. O próprio Cristo disse: olha, pedi-vos e não atendeis o vosso pedido, porque orares e não é respondida a vossa oração, porque pediu mal, não sabeis como pedir. E a oração dominical, irmãos, é um modelo que Jesus deixa para a sua igreja, para nós termos uma ideia dos valores de que nós temos que apresentar em nossas orações. A oração não é algo que eu venho me aproximar de Deus somente para pedir algo que me satisfaz, uma vaidade minha, um desejo meu, alguma coisa que o meu coração anseia. Nós vamos ver aqui no capítulo 6 do livro de Mateus, que Jesus, ao explicar a oração, né, propriamente dita, ele vai primeiro mostrar para os discípulos de que forma nós não devemos orar. Mateus capítulo 6, verso de número 5, ele está falando da esmola, das obras sociais da igreja. Ele diz assim, ó: e quando orares, olha, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Esta forma reprovada de oração
que Jesus reprova aqui, e ele explica para a sua igreja que nós não devemos orar dessa forma, ele está dando um modelo da oração dos fariseus, que eram os homens que eram responsáveis por ensinar as pessoas a lei, por ensinar as pessoas o caminho de Deus, mas a Bíblia diz que a tradição que eles impuseram acabou sendo em primeiro lugar do que a própria palavra de Deus. Eles se corromperam pelas suas tradições e já não davam a devida importância aos valores espirituais de Deus. Aí diz a Bíblia Sagrada que Jesus chama eles aqui de hipócritas, porque eles queriam orar, e essa oração ele queria demonstrar às pessoas, para que as pessoas olhassem para eles e achassem que eles eram super espirituais, porque eles se compraziam em fazer aquelas extensas orações nas sinagogas. No horário de pico eles iam para a ponta da esquina para poder orar, para que todas as pessoas passassem, olhassem eles e vissem ele com aquelas roupas esplendorosas, com aquelas palavras bem colocadas, para chamar a atenção das pessoas. Jesus disse que a oração ela não deve ter esse intuito, não é dessa forma que se ora, não é dessa forma que nós conseguimos chamar a atenção de Deus. E aí Jesus disse que essa oração, o máximo que eles podiam conseguir era o aplauso das pessoas, o aplauso dos homens que viam eles, admiravam eles, e era somente aquilo que esse tipo de oração trazia, aleluia, para essas pessoas que dessa forma se comportava. Aí no verso 6 ele diz, olha, mas tu quando orares, entra no teu aposento, ou seja, fala de intimidade, de um algo secreto, entre nós e Deus e nosso Pai, e fechando a tua porta, ó, ora a teu Pai que está em oculto, que não, nós não estamos vendo Ele com os olhos físicos, né? Mas sentimos Ele com a nossa vida espiritual, ó. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Cristo está dizendo que a oração, ela deve ser feita, lógico que existe a oração também, não dá tempo de falar, irmãos, o horário é muito reduzido, a oração congregacional, que todos nós nos reunimos para poder orar, isso é muito importante, fala-se da comunhão dos santos, e a oração congregacional, diz a Bíblia, que ela move céu e terra. A igreja quando ora, em um só intuito, num só propósito, né, chegamos à unidade da fé, isso faz com que Deus, ele faça coisas sobrenaturais no meio de nós. Por exemplo, quando o apóstolo Pedro foi preso, né, no livro de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja se reuniu no cenáculo para poder orar, e até as crianças oravam, e diz a Bíblia Sagrada que o que aconteceu? Que o Senhor enviou um anjo lá, para poder socorrer Pedro, e livrar ele da prisão da morte. Esta oração, aleluia, é fundamental, e a igreja deve ser mantida por essa oração, porque diz a palavra, que nós temos que orar um pelos outros, mas Jesus está dizendo aqui, no sentido singular, pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo, nós temos que ter a nossa intimidade espiritual com Deus, e nós temos que, quando, aleluia, acharmos necessário, que isso deve ser um costume da igreja, falar com o Senhor, ter o nosso momento devocional com Deus, que nós não fazemos como os fariseus, que fazemos para se aparecer para as pessoas, mas nós viemos orar em secreto, porque o nosso Pai está em oculto, e o nosso Pai em oculto, que vê todas as coisas, nos recompensará. E o verso 7 também ele diz outro tipo de oração, que a igreja, que nós não devemos tomar como modelo, porque senão nós estaríamos perdendo o tempo, ó, verso 7, ó, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Esse texto aqui está baseado, irmãos, vamos dizer assim, naquele desafio, entre os profetas de Baal e Elias, né, que no Monte Carmelo, se não me falha a memória, que Elias propõe um desafio, dizendo, olha, vamos orar, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O que o povo, os gentios, fizeram? Eles começaram a fazer aquelas orações repetitivas, e oraram, e viam que não acontecia nada, começaram a se flagelar, e aquelas repetições, ou seja, nada disso, aleluia, adiantou. Que nós não devemos também ter como modelo isso para as nossas vidas. Aí no verso 8 ele fala, olha, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Esse verso 8 aqui, irmãos, precisamos tomar um pouco de cuidado com ele, porque nós não podemos interpretá-lo assim, já que Deus sabe da minha necessidade, antes mesmo de eu pedir, então eu vou orar para quê? Ele já sabe o que eu preciso. Muitas pessoas se valem desse verso 8, interpretando ele errado, e acaba se relaxando a sua vida, e não se aproxima de Deus, não ora, não busca. Esse verso 8 aqui nada mais é do que o Senhor está dizendo para nós, que a nossa oração, ela deve ter um sentido,
ela não deve ficar baseada em nenhum só pedido, nenhum só foco. Nós vamos ver aqui quando ele começa a oração do Pai Nosso, propriamente dita, ele nos mostra o modelo que temos que pegar. É bem verdade que a oração, irmãos, aqui é um modelo que Cristo deixou para a igreja, a oração dominical, também conhecida como oração universal, para que todos nós viemos tirar daqui dela, aprender com ela, tirar o modelo, para nós colocarmos isso nas nossas petições, para nós sabermos o que nós vamos pedir, para que de fato a nossa oração seja válida, seja ouvida, aleluia, pelo Senhor. Nós não podemos focar só em algo e ficar naquela repetição, como se fosse só aquilo que nos importava. Na grande verdade, existem muitos valores, irmãos, que nós como igreja temos que orar, temos que buscar e temos que pedir, aleluia, ao Senhor. Então, os dois modelos de oração que o Senhor reprova e dá o conselho aos discípulos para que não imite, é a oração dos hipócritas, que oram, dos fariseus, para se aparecer para as pessoas. Isso não é uma recomendação, aleluia, de Deus, para quem quer se aproximar dele, ou receber algo, aleluia, da parte dele, através da oração. E no verso 7 ele fala das vãs repetições, como existem algumas religiões que pagam-se penitência, você vai se confessar com alguém lá, para que você receba o seu perdão, ora aí, 10 Pai Nosso, um exemplo, como acontece, 20 Ave Maria, aquela coisa, isso é repetição, isso não é o modelo de oração que o Senhor, aleluia, se agrada. Agora no verso de número 9, ele começa a ensinar para nós a oração, o modelo de uma oração que nós como igreja, todo aquele que quer fazer parte desse corpo de Cristo, aleluia, ter comunhão com Ele, deve, aleluia, se adequar, portanto vós orareis assim, aí começa a oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele faz questão de lembrar no verso 9 para nós, na nossa oração, a pedir algo, quem? Pai nosso que estás no Ele é pai de quem que Jesus está deixando bem claro, está frisando? Ele é o Pai Nosso. Tem pessoas às vezes, irmãos, e eu preciso dizer isso aqui até para alertar os irmãos, que se acham queridinhos de Deus. Não, porque eu tenho uma vida disciplinar, eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida devocional, se acha melhor. Isso é nossa obrigação, irmãos, como cidadãos do céu, como os cristãos. Deus, Ele não vai, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. E quando ele fala Pai Nosso que estás no céu, já se quebra muita barreira aí, que às vezes se colocam em religiões, e placa de igreja, aquela coisa, que esses aqui vão para o céu, aqui, não, irmãos, não existe isso, aleluia, eu sou filho de Deus, você também é filho de Deus, se você se arrependeu, aceitou Ele de coração, aleluia, nasceu de novo, você também é filho, e segue a palavra dEle, você também é filho, aleluia, e filha de Deus. Tem pessoas que se acham favorecidos, aleluia, por Deus, mas a Bíblia diz que Deus não trabalha dessa forma. E a primeira coisa que Cristo queria que nós, como igreja, viéssemos lembrar, é justamente disso, que o Pai, Ele é nosso. Ele está aqui me ouvindo, Ele está aqui assistindo, aleluia, a minha vida, as minhas necessidades, mas também está em outros lugares também, em todo mundo, ouvindo a necessidade dos nossos irmãos, porque somos uma família grande, uma família, aleluia, de Deus. Olha só, Pai nosso que estás nos céus, Pai supremo, Pai superior, santificado seja o teu nome. Irmãos, a ideia de pai na Bíblia, lógico que se encaixa no matrimônio estabelecido por Deus, que é a família. A ideia de pai, para nós aqui, na nossa vida terrena, qual é a ideia de pai? A ideia de pai é que tenhamos filhos, como aprendemos lá em Gênesis, adquirimos um matrimônio, e após esse resultado do matrimônio, vem a herança do Senhor, que são os filhos. E a ideia é de que todos os filhos se pareçam com quem? Pareçam com o pai, pareçam com os pais. Os pais, nós temos a obrigação de ajudar na formação do caráter dos nossos filhos. Aqui Jesus deixou bem claro que o nosso Pai, no sentido espiritual, é Deus, e Ele está no céu, e nós como filhos, a ideia aqui é de que nós venhamos, aleluia, se aproximar dEle, e aprender, aleluia, com Ele, ou seja, os seus atributos, de santidade, santificação, porque Ele fala, Pai nosso está no céu,
santificado seja o teu nome. Se a igreja se aproximar de Deus, automaticamente nós vamos nos parecer com Deus, e nós vamos ser, aleluia, vai nos contagiar, vai nos influenciar o quê? A santidade, aleluia, do Senhor, porque Deus é luz, Deus é santidade, aleluia, e todos aqueles que se aproximam do Senhor, aleluia, se santifica. A Bíblia diz que nós temos que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, e nós temos que orar para que o nome de Deus, do Pai, seja santificado. O grande sábio Salomão disse que a coroa dos pais é o filho obediente, mas a dor de cabeça da mãe dos pais é o filho rebelde. Ou seja, quando nós como filhos somos obedientes ao nosso Deus, ao nosso Pai, seguimos os seus mandamentos, nós trazemos honra para Deus. Alguém vai olhar para nós e vai dizer: olha só, olha aquele servo de Deus, olha aquela serva do Senhor, olha, de fato, ele é realmente vamos trazer santificação ao nome do Deus vivo, aleluia, através do nosso compromisso, através de sermos, aleluia, contagiados, porque estamos perto dele, estamos aprendendo com ele, dos seus atributos, e aqui em questão, o atributo da santificação, que também fala de pureza. Uma outra coisa que ele quer nos ensinar aqui na nossa oração, os irmãos, preste atenção nos valores. Olha só, primeiro ele deixa frisado para nós que nós temos um Pai, o Pai de todos nós, os que reconhecerem isso de fato. Depois nós temos que nos parecer com este Pai, que é Deus, e em questão aqui, aleluia, é honrá-lo, obedecê-lo, para que nós trazemos santidade ao seu nome, através do nosso testemunho. A igreja nós temos que se parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos que imitar artista, imitar cantores, imitar pregadores, mas nós temos que parecer com o nosso Deus, buscar seu atributo moral, a santificação, para que nós venhamos de fato, aleluia, estar na vontade do nosso Senhor. Um outro valor está no verso 10, olha só: venha o teu reino. O que Jesus falou para os discípulos e para a sua igreja? Que nós temos que buscar como prioridade o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos perder o foco aqui, irmãos, do reino dos céus. Estamos passando aqui por grandes tribulações, por pertes, tantas e tantas coisas, que é notório isso nos nossos dias, e até por isso nós tiraram nossa liberdade de culto, acredito eu, por um espaço de tempo. Deus logo entrará com providência, porque Ele está permitindo isso também, e logo voltará ao normal. Mas nós não podemos deixar com que esses intempéries da vida venham tirar o nosso foco do reino de Deus, e temos que buscar, venha o teu reino. Cristo está falando: olha, busca o reino dos céus, busca o reino de Deus. Em João 14 ele fala: olha, eu vou preparar lugar para vocês, e se eu vou voltar, buscar vocês, para onde eu estiver, estejais vós, aleluia, também. Olha, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui no verso, irmão, no verso 10, Jesus ensina 3 fundamentos que devem estar presentes na nossa oração. Haja vista que a nossa oração também, aqui é um modelo. O que é oração, irmão Robson? Nós batemos um papo com Deus. Jesus falou para os discípulos: olha, de agora em diante, eu não vou chamar vocês mais servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vou chamar vocês de amigo. Ele estreitou essa relação, e a ideia de amigo, aleluia, é uma ideia de alguém que está próximo de nós, alguém que nós confiamos, alguém que nós nos confidenciamos, alguém que nós, quando estamos em apuros, amados, pedimos socorro, porque nós sabemos, aleluia, que podemos confiar, e que vai nos ajudar. Essa, amados, é a ideia, aleluia, que o Senhor quer que nós viemos aprender. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A primeira coisa que nós temos que buscar, a santificação, porque diz a carta aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o nosso Senhor, sem a santificação. E a santificação, ela vem da onde? Do alto. A santificação. E depois o segundo princípio que ele nos ensina a buscar, que às vezes nós esquecemos, às vezes nós estamos nessa terra, que nós temos prioridade da nossa vida. Primeiro, o Pai Supremo, o Pai de todos. Segundo, a santificação que vem dele. Terceiro, assim dizendo, venha o teu reino.
Nós temos que entender que nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos aqui numa peregrinação, como diz o apóstolo Pedro. Nossa vida é como um conto ligeiro, uma história curta, como um vapor que sobe e logo desvanece. E ele diz aqui: vem o teu reino e a tua vontade. Uma coisa que nós temos que aceitar, irmãos, e entender, nós como servos e também como filhos, nós temos que buscar qual é a vontade de Deus e aceitar ela para nós, como filhos obedientes, porque nem sempre a vontade de Deus vai estar de fato de acordo com aquilo que nós queremos. Tem coisa que nós Deus não sonhou, coisa que nós queremos conquistar, que Deus não quer que nós conquistamos aquilo. Deus não tem aquilo para nós. Por isso nós temos que conhecer qual é a vontade de Deus, como diz a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que nós temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que experimentamos qual seja a vontade de Deus, seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, porque é isso na nossa vida que vai permanecer, a vontade de Deus. Não é, irmãos, outra coisa. Nós precisamos se aproximar dele para... E a vontade dele tem que ser feita na... Temos que orar para que ela seja feita não somente na nossa vida, na igreja, mas também na terra, ó. Assim na terra como no céu. Agora eu passo uma pergunta para os irmãos. Nós temos que orar para que a vontade de Deus ela seja feita aqui na terra do mesmo jeito que ela é feita no céu, pois a Bíblia diz que os anjos no céu adoram ao Senhor, louvam, estão todos ao seu dispor, aleluia, nas regiões celestiais, esperando a vontade do Senhor. Mas é bem verdade, nós não podemos fugir da realidade, que a vontade de Deus aqui na terra, a vontade de Deus de fato não tem acontecido. A vontade de Deus não, até a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todas venham ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso que nós vemos nos dias de hoje, não é isso que nós vemos, pessoas de passos largos indo para o inferno, pessoas morrendo na criminalidade, morrendo na prostituição, morrendo em tantos delitos, em tantas coisas, que Deus está longe, e nós sabemos, amados irmãos, segundo a própria Bíblia, que vai mais pessoas perecer, do que serão salvas, porque diz o Senhor, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aí o motivo que o Senhor dá para nós na oração: olha, orai para que a vontade do Pai seja feita aqui na terra, do mesmo jeito, aleluia, que ela é no céu. Aí nós temos que orar, irmãos, para que o Senhor salva, aleluia, o perdido, para que o Senhor dê graça e sustenta, aleluia, a sua igreja, para que nós tenhamos autoridade, poder e graça, para poder ganhar esses que estão se perdendo, amados. Os primeiros pedidos aqui na oração como prioridade, nós entendemos que está tudo ligado às coisas espirituais, às coisas lá de cima. Aí depois, por fim, nós temos que pedir as coisas aqui da terra. O verso de número 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele começa, depois que ele falou das coisas espirituais, como prioridade, ele nos ensina agora das coisas terrenas. Olha só, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão fala do que? De sustento. E por que o pão nosso de cada dia? O Senhor está prometendo aqui, na oração dominical, o que ele está prometendo para nós? O sustento, que não vai nos deixar faltar aquilo que é necessário. Pão, irmãos, fala de provisão, fala de suprimento, fala, aleluia, daquilo que nós necessitamos para poder sobreviver. Já a oração do Pai Nosso, ela já coloca por terra essa teologia da prosperidade, que diz que você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter, e o Senhor está dizendo: olha, pede ao Pai, aleluia, somente o sustento de cada dia, porque o tesouro de vocês não está aqui, mas está lá em cima, aleluia, porque eu estou indo e estou preparando um lugar para vocês. Fala de sustento. Agora, o interessante fica agora. Primeiro, aqui na terra, é a petição do pão, o sustento. E agora o verso, eu fico impressionado com o Senhor, ele faz as coisas, cada coisa no seu devido lugar. Primeiro ele pede para que nós venhamos pedir o nosso sustento, o pão, para nos mantermos de pé na vida terrena, nessa vida nossa passageira. Precisamos do pão, do sustento. Aí depois ele começa a falar acerca das coisas que acontecem na nossa comunhão, na nossa convivência, porque os interpéries, as desavenças, ele fala assim: olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí agora ele começa a nos ensinar, a pedir, para que nós venhamos, existe dois tipos de perdão aqui, irmãos, não dá tempo de falar acerca dos dois, a hora já foi, mas eu preciso concluir. Ele diz assim: olha, perdoa as nossas dívidas. Nós temos uma dívida, irmãos, impagável.
Nós temos uma dívida que, essa dívida, por mais que nós fizemos qualquer coisa para Deus, nós não conseguimos pagar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, nada que nós façamos pode alcançar ou retribuir aquilo que Jesus fez por nós. A primeira dívida é essa, que nós temos que sempre lembrar disso, que o Senhor conquistou algo para nós, que nós não temos mérito e não tínhamos condições de adquirir com as nossas próprias forças. A primeira dívida é essa, que nós temos com Deus. Só que a segunda dívida dá para nós ajeitar, que é uns para com os outros. Fala-se da comunhão que nós temos que ter. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque, irmãos, a ideia de Cristo aqui, para que a igreja tenha comunhão com Ele, primeiro devemos ter comunhão conosco, uns para com os outros. E no verso de número 14, 15, ele fala acerca dessa importância, ó. Porque se perdoado aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Se porém não perdoarem aos homens as suas ofensas, o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Agora eu pergunto para os irmãos, quem de nós não precisa de perdão? Quem de nós é 100%, não deixa uma falha aqui, não deixa uma outra. Quem de nós tem autoridade de levantar o peito, ou estufar, ou levantar a cabeça e olhar por cima assim, dizer não, eu sou? Não, irmãos, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós somos pecadores, e nós precisamos perdoar, para que também nós sejamos perdoados. Ou seja, a oração do Pai Nosso, o segredo dela, está condicionado ao verso de número 12, acerca do perdão, do nosso bem-estar como convívio na nossa área social. E no verso 13, amados, ele está dizendo aqui, ó, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Olha, no verso 11 ele pede o pão, no verso 12 ele pede o perdão, e no verso 13 ele pede a proteção, para que Deus venha nos proteger, nos livrar do mal. Deus vai garantir o sustento se nós pedimos? Vai. Deus agora, Ele está nos ensinando a perdoar, porque quando não se perdoa, se abre uma brecha muito grande para que o diabo venha, para que o destruidor venha. A ciência já chegou a comprovar que pessoas que só andam mal-humoradas, de mal com a vida, com o seu coração duro, aquela pessoa que guarda mágoa, receio, rancor, tem muito mais chance de adquirir uma doença ruim, de viver menos do que uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa alegre, uma pessoa descontraída, de uma pessoa de alto astral, perdoadora. Por quê? Porque perdoar faz bem para a alma e faz bem para o corpo também. Salomão disse, olha, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate, a vida vai se secando, e aí o Senhor nos sustenta. Aí nós temos que aprender a perdoar, como recebemos o perdão de Deus, temos que devotar também o perdão àqueles que necessitam, porque nós também precisamos de perdão. E aí depois vem a proteção. Se nós nos guardarmos disso, o Senhor não vai permitir que o mal venha sobre nós, o Senhor não permitirá, pode até permitir alguns extremos, mas a nossa vida está escondida debaixo da mão do Senhor. E por fim aqui ele termina, no verso de número 13, porque teu reino, lembramos dos reis do Antigo Testamento, né? Do poder que eles tinham, porque teu reino, o poder. Lembra que os reis falavam, olha, vai viver, vai morrer, olha, solta, prende. Jesus está lembrando para nós, irmãos, que Deus ainda tem nas mãos todo o poder e toda a autoridade. Basta uma palavra do Senhor e toda a história ela vai ainda, aleluia, porque o reino, o poder, ele ainda é rei, ele ainda tem poder na sua palavra, para poder fazer conforme a sua vontade, e a glória, sempre, amém. Irmãos, esse é o modelo da oração que nós como igreja, nós devemos, principalmente, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, devemos perder o foco das nossas petições. Vamos pedir primeiramente as coisas que vêm lá do alto, pois a nossa morada nos aguarda, nos espera. Temos que pedir para Deus dar livramento? Temos que pedir cura, maravilha, nós ainda estamos aqui, mas por pouco tempo. Vamos, irmãos, abrir os nossos olhos cada vez mais e buscar as coisas que são de cima, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluias, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A gente sempre encerra a nossa live com louvor. Nós vamos louvar o Senhor com esse louvor,
E eu gostaria que você continuasse aí, porque ainda temos a oração da fé para abençoar a sua vida, a sua família e a sua semana, tá bom? Nós vamos orar por você ainda. Vamos tentar cantar o hino Semente do Sangue, da Mara Lima. Olhando, isso aí mesmo. Eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. Quem sabe canta. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão é a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, para Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado. Jesus. Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos a fio da espada. Sei que também já estão lá no seio de Deus. Ninguém em ser provado não negar que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa de Jesus Cristo garantida. Quem for fiel terás a coroa da vida. Vai! Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando para manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente dos irmãos que tiveram poder de levar os açoites e a morte, levar a mensagem, de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco até agora, os irmãos que passaram por aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana. Nós vamos orar por você agora. Daqui a pouco o nosso pastor presidente vai estar nos chamando em um videoconferência, não é? Nós vamos estar ouvindo
palavra, nosso pastor também. Nós vamos orar. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, nosso irmão Hermes, cooperador Hermes, com a pequenina que veio também, né, pequenina? Deus abençoe. Outro Emerson Manuel, ou Santos. Também o Wesley, Deus abençoe sua vida. Abimael, obrigado pelo sacrifício da vida, Deus abençoe, muito obrigado. Pastor Robson, muito obrigado. Giovana, né? Deus abençoe. Assistente forte aí, que anotou todos os nomes dos irmãos que estiveram conosco. Apareceu mais? Quer que eu pronuncie alguma coisa? Deixa eu ver aqui, os irmãos que estiveram conosco, né? Nossa irmã Maria Ribeiro Amorim, nosso irmão irmã Givalda Santos, nosso irmão Nick Souza, Grace do Norte, Luciana Xavier, Jefferson Luiz, Gilberto Ruela, nosso doutor lá em Presidente Prudente, e a nossa irmã Juverci. Deus abençoe a todos que estiveram aí passando por esta live, tá bom? Vamos orar, amados, e agradecer ao Senhor por mais um dia de culto abençoado. A gente leva até você este culto abençoado. Amado Deus e eterno Pai, eu quero orar por todos os irmãos que estiveram conosco, outros que não puderam estar, Senhor, que a tua boa mão seja estendida sobre a vida de cada um. Eu quero abençoar a semana de todos na noite deste dia, que eles recebam bênção, recebam vitórias, recebam proteção, recebam saúde, Pai, em nome de Jesus, dando livramento, Senhor, durante a semana no seu trabalho, Pai. Guarda eles por onde eles passarem, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos nós dizemos amém. Vão em paz e não contendam pelo caminho. Tchau.